Que história sombria aconteceu em uma cidade pequena? História um. Eu tenho uma boa. Versão curta. Garotos populares do ensino médio organizam um clube secreto de luta de toalhas e, acidentalmente, desvivem um de seus amigos na casa de um político local, que começa a esconder a história. No clube da luta de toalhas, eles enrolavam toalhas nas mãos e batiam uns nos outros. Era para ser apenas boxe, mas parece que eles ficaram fora de controle e não dava nem para chamar de boxe mais. História 2. Temos um monte de plantações de uvas perto da nossa cidade e tem uma montanha com uma grande cruz de madeira. Muita gente vai lá para beber, caminhar ou passear com os cães, mas quase ninguém sabe por que a cruz está lá. Durante a guerra, um fazendeiro viveu lá com o filho dele. Seu filho foi recrutado pelo exército e o homem foi deixado sozinho. Quando a guerra terminou, o filho dele sobreviveu e quis fazer uma pegadinha com o pai. Em uma noite, ele entrou sem fazer barulho na casa, mas o dono da fazenda não viu quem era por causa da escuridão e pensou que era um ladrão. Então ele pegou seu rifle e atirou no ladrão. Quando descobriu que era seu filho, isso partiu seu coração. Ele cavou uma cova no topo daquela montanha para seu filho e colocou uma grande cruz de madeira ao lado da cova. Quando terminou, ele se deitou ao lado do filho e tirou sua própria vida. A partir desse dia, ninguém mais trabalhou naquela fazenda, e tem tanto mato perto da cruz que nem parece um túmulo, e quase ninguém sabe por que tem uma cruz lá. História 3. A cidade onde fui criado não era pequena, mas este é o segredo sombrio que conheço. Minha cidade natal era onde muitos e muitos jogadores de esportes tinham suas mansões. E é claro que suas esposas e filhos saíam muito pela comunidade. Todas as esposas de jogadores esportivos daquela cidade eram fortemente viciadas em opioides, cada uma delas. O vício em opioides é obviamente uma epidemia em todo o país, mas entre as esposas ricas da cidade tinha uma taxa de infecção de 100%, por assim dizer. Eu sei disso porque a mãe de uma amiga minha era cabeleireira de basicamente todas aquelas esposas. Eu era sem teto quando eu estava no último ano do ensino médio, e uma das esposas dos jogadores de esportes ouviu falar de mim e me presenteou com um iPhone. Aquele telefone celular custou barato para ela, mas ainda assim gostaria de ter expressado mais minha gratidão, porque aquela mulher teve uma overdose pouco tempo depois e acabou não resistindo. Desculpe se isso não foi um segredo sombrio, mas essa é a história que eu tenho. História 4. Tem um submarino submerso parcialmente que está lá desde a guerra que aconteceu na Bahia onde moro. Dá para caminhar até ele quando a maré estiver baixa. No final dos anos 80, alguém abriu a escotilha, que era uma das únicas partes visíveis que restavam na areia. Entrou e deu uma olhada. A maré subiu e ele se afogou. Se bem me lembro, toda a escotilha foi preenchida com cimento e depois soldada para impedir que isso acontecesse novamente. História 5. Isso é triste para mim. Tinha um casal mais velho aqui na minha cidade que administrava uma casa de recuperação para crianças problemáticas, que haviam saído recentemente do reformatório, e eles também adotavam alguns como se fossem seus próprios filhos. Eles eram amados pela comunidade e eram pessoas maravilhosas. Um deles tinha um irmão mais velho, que era membro de uma facção na cidade grande mais próxima. Durante uma visita, ele trouxe uma arma para seu irmão mais novo, de 15 anos. O irmão mais novo acabou assaltando um posto de gasolina local e cancelou o CPF de 3 pessoas. Um deles era primo do meu amigo. Os pais adotivos perderam todas as credenciais necessárias para fazerem o que faziam. As crianças voltaram para o sistema e a casa gigante foi abandonada desde 2009. História 6. Há cerca de 10 anos, muitos moradores de rua desapareceram.
E quando a polícia fez a investigação, descobriram que um cara estava levando aquelas pessoas para casa e as devorando. A polícia encontrou seu esconderijo e lá estavam os restos daquelas pessoas, parcialmente devoradas. As pessoas daqui da cidade não gostam de falar sobre isso, mas todo mundo sabe o que aconteceu. História 7. Há 15 anos, o promotor do distrito local ligou para sua namorada de longa data e disse que não ia trabalhar naquele dia e que amava ela. Ele estacionou o carro na cidade e deu um passeio pelo comércio local. Ele não foi visto desde então. Seu carro foi encontrado onde ele havia estacionado no dia seguinte. Ele tinha deixado o celular no carro, mas as chaves e a carteira estavam faltando. Mais tarde naquele ano, seu laptop e seu disco rígido foram encontrados debaixo de uma ponte em um rio próximo. O disco rígido acabou sendo encontrado por uma mulher local que estava caminhando ao longo das margens do rio, mas estava danificado demais para que qualquer dado pudesse ser recuperado. Curiosamente, os investigadores descobriram que alguém tinha feito uma pesquisa no computador da casa dele sobre como destruir um disco rígido. Ele pulou de uma ponte local? Encontrou alguém que tinha processado e que fez algo contra ele? Ou ele fugiu de sua vida para começar uma nova? História 8. Isso é mais engraçado do que sombrio. Uma casa pegou fogo nesta pequena cidade de 600 habitantes, a um quarteirão do Corpo de Bombeiros. Por ser um corpo de bombeiros voluntário, não tinha ninguém lá no momento do incêndio. Eles tentaram retirar o caminhão-bomba, mas um dos voluntários tinha batido com ele em um prédio de tijolos na semana anterior e ainda estava na oficina. Ainda não temos certeza se o dono da casa a queimou para receber o dinheiro do seguro, mas desconfiamos disso porque achamos estranho que não tivesse nada de valioso dentro da casa. História 9. Um aluno novo com síndrome de Asperger estava sendo maltratado por sua família em casa. Ele era uma criança problemática e se metia em encrencas de propósito, mas ninguém era muito duro com ele por causa de sua vida doméstica. Ele era um garoto muito querido na escola e na comunidade. Um dia, pouco antes das férias de dezembro, ele estava muito doente. Mas sua mãe o mandou para a escola mesmo assim. Ela trancou ele fora de casa. Ele resolveu tentar entrar em uma das casas vazias da rua, pela chaminé. Esse garoto era do tamanho de um aluno da segunda série, mas era grande demais para caber, já que as chaminés eram mais estreitas. A mãe dele nunca atendeu o telefone quando a escola relatou seu desaparecimento. Passou um dia inteiro sem relatar o desaparecimento do filho. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Demorou cerca de 1 mês e meio até sabermos o que tinha acontecido com ele. Todos pensamos que ele tinha fugido e estava bem em algum lugar. Talvez tinha ido para a casa da irmã, mas não. Ele nunca saiu vivo daquela chaminé. A escola organizou uma semana inteira de aconselhamento e tal. Eles usaram camisas cor-de-rosa por um dia e penduraram laços cor-de-rosa em alfinetes para homenagear ele, já que sua cor favorita era rosa. Todo mundo foi muito afetado por esse acontecimento. Foi assim que nossa pequena cidade começou 2020. Não melhorou como vocês podem ver, e é tão estranho que já se passou quase um ano. História 10. Não sei se pode ser considerado um segredo sombrio, mas no condado onde morei dos 10 aos 18 anos, um soldado desviveu em circunstâncias extremamente questionáveis. Eles disseram que ele estava entorpecido ou bêbado ou com algum surto psicótico e que ele tinha invadido um viveiro de plantas. Eles alegaram que ele foi atacado por vespas e fugiu. Ele ligou para o 190 várias vezes e alegou que alguém o estava perseguindo e que ele estava em perigo. Na última ligação para o 190, ele disse que de repente tudo estava bem. Apenas 14 ou 15 minutos depois,
Ele foi atropelado por uma mulher que parou e ligou para o 190. Ele foi atropelado mais 2 vezes e não resistiu. A autópsia não mostrou sinais de picadas de abelha ou vespas. A ligação com o viveiro de plantas se deve ao fato de ficar perto de onde ele desviveu. O local foi saqueado, uma pizza foi comida e o dinheiro foi levado, mas sua carteira e telefone foram encontradas no local, em cima de um balcão, intactos. No entanto, a família não gostou dessa explicação, principalmente porque ele já tinha enviado uma mensagem, dizendo que estava tendo alguns problemas com os meninos locais, já que o soldado não era desta parte do estado. Então, a família pediu a um investigador particular que investigasse o caso. Eles analisaram as gravações do 190 e encontraram vários casos de outras pessoas falando ao fundo, mas na maior parte não dava para entender o que eles estavam falando, exceto por uma vez. Na ligação para o 190, onde ele disse à operadora que estava tudo bem, uma voz masculina pôde ser ouvida dizendo: "Fala para ela." E o viveiro de plantas não tinha DNA nem impressões digitais, nem pegadas que levassem ao soldado, mas seu telefone e carteira estavam no local. Muitas pessoas, inclusive sua família, acreditam que ele tenha sido apagado por alguns caras locais depois que eles brigaram por alguma coisa. Eles o perseguiram e o pegaram. Ele conseguiu correr novamente após a última ligação para o 190 e foi atropelado por um motorista enquanto estava tentando conseguir ajuda. E a polícia do condado descobriu tudo porque os meninos envolvidos tinham alguma ligação com o departamento. Dos 3 motoristas, nenhum foi acusado de atropelar ele. Acho que só o primeiro motorista parou, mas descobriram que um dos outros motoristas estava ligado ao departamento por família ou amigos. É uma história maluca, mas você pode pesquisar. Basta pesquisar Austin McGuff. Eu não ficaria muito surpreso, já que tem muitas outras coisas mais obscuras acontecendo nos departamentos de polícia de cidades pequenas. Eu realmente espero que a família dele consiga justiça. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.